Olá, gente, boa noite, graça e paz a todos. Como é que tá esse pessoal aí da Igreja Nova Vida de Padre Miguel? Bora cultuar, gente, bora meditar na palavra. Tem uma palavra de Deus para poder compartilhar com a vida de vocês aqui hoje. Então vão chegando, vão compartilhando o vídeo, vão divulgando aí pros irmãos, pros amigos, que eu tenho uma palavrinha aqui bem bacana para gente compartilhar em alguns minutos. Então, o pessoal que for chegando aí, eu já deixo o meu bem-vindo, seja bem-vindo. Carla, Daniel, Sandra, Márcia, Érica, Eliane. Só gente boa, gente. Só a galera da melhor qualidade. A Maria Marta tá aí também. Márcia Andrade, Neuzi Melo. Só gente de Deus. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Um beijão no coração de todos vocês. Estamos vivendo tempos difíceis de distanciamento, mas graças a Deus que ainda temos algum recurso tecnológico que nos aproxima, né? Então sejam bem-vindos, gente. Vão se achegando aí na transmissão. Vão compartilhando o vídeo, chamando a galerinha, aqueles crentes atrasildos, para poder vir aqui ouvir essa palavra também. E já vai abrindo aí a sua Bíblia no livro, né, na referência que eu sugeri aí logo no título do vídeo, que é o livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, do versículo 1 até o versículo 6. Tem uma palavra para a gente compartilhar aí nesse texto. Sejam bem-vindos, hein? Andréia, Ricardo, Alcineia, Nelma, Pastor Gil, Helenice, Elisane. Gente, é só gente boa, cara. Como nós aqui carioca dizemos, só sangue bom. Só tem sangue bom nessa live aí, né? Nessa transmissão. Então vamos meditar na palavra. Não esqueça, gente, compartilhe o vídeo, manda o link aí para os amiguinhos, para os irmãozinhos, vai curtindo, vai dando coraçãozinho. Se você não se contém, grita glória a Deus e aleluia aí em casa mesmo. Não se atenha, vamos separar esse momento para meditar na palavra de Deus. Desliga aí a TV, vai para um cômodo mais sossegado aí na casa de vocês. Chama a família, marido, esposa, filhos. Chama a galera, fala, desliga aí a Netflix, dá um pause aí no videogame e vem aqui assistir que o irmão Yuri quer transmitir a palavra pra gente. Então chama a galera e vamos meditar, tá bom? Vai abrindo aí a Bíblia, gente. Livro de Jó. Jó, capítulo 42. Não quero me estender muito hoje, não. Eu falo muito, né? Jó, capítulo 42, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Jó, capítulo 42, do versículo 1 até ao versículo de número 6. Tem uma palavra para a gente meditar aqui hoje. Pega aí a sua Bíblia, ou quem está já mais informatizado, pega aí o seu tablet, seu aparelho celular, seu notebook, onde puder abrir aí a referência, vamos ler. Jó 42, do versículo 1 até o versículo 6. Eu vou ler, hein? Vai compartilhando aí com o pessoal, vai chamando, e eu já vou aqui transmitir essa palavra. Tem uma galera boa chegando aí, já temos quase 40 pessoas aí, e aí eu aproveito, né? Estendo aqui o meu bem-vindo para os irmãos, né, que são membros da nossa igreja, Igreja Nova Vida de Padre Miguel, e também se temos entre nós algum irmão que não é membro da nossa igreja, mas que simpatiza com a palavra de Deus, que está desejoso aí de ouvir uma mensagem de reflexão, de encorajamento, seja muito bem-vindo também, tá? Seja muito bem-vindo aqui, coloca o seu pedido de oração, coloca aí a sua externe aí, né?
alegria, ou o seu pedido, ou o seu desejo, que vai ser sempre muito bem recebido, tá bom? Antes de começar a pregar também, deixa eu informar logo um aviso antes que eu me esqueça, tá? Domingo pela manhã, de 9 às 11 da manhã, tá? Domingo, de 9 às 11 da manhã, a nossa igreja, a Igreja Nova Vida de Padre Miguel, estará com as portas abertas pela manhã para receber os irmãos que querem levar lá na igreja algum donativo, algum alimento, alguma oferta, algum dízimo, ou querem lá para receber algum tipo de assistência. A igreja estará lá aberta com alguns obreiros para poder recebê-los, tá bom? Então marque aí na sua agenda, você que precisa estar lá na igreja para fazer uma dessas coisas que eu mencionei. Aproveita que domingo de manhã, de 9 às 11, vai ter gente lá para te receber, tá bom? Pessoal que foi chegando aí, ó, bem-vindo, tá? Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, tem uma galera muito boa aí, mas vamos ao que interessa. Livro de Jó, capítulo 42, eu vou ler do versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Gente, que passagem fenomenal, né? Extraordinária. Por que essa passagem me chama a atenção e o que é que a gente vai extrair de importante aqui hoje? É importante, antes de mais nada, evidentemente, pelo menos te contextualizar, né? Eu sei que a maior parte das pessoas que estão aí me assistindo já conhece um pouco da historinha de Jó, e eu não vou repetir aqui a história dele, para a gente não ocupar muito tempo com isso, mas cabe apenas lembrar que o livro de Jó ele é um livro que discute a problemática do sofrimento humano. Nós temos um protagonista, né? Nós temos um personagem principal, que é o nosso queridão amigo Jó, que, apesar de ser um homem temente a Deus, reto, íntegro, que se desviava do mal, ou seja, um crente modelo, pense no cara que fazia tudo direitinho, é o nosso amigo Jó. Mas apesar de ele ser um crente com todas essas prerrogativas, com todas essas qualidades, Jó foi vítima de perdas terríveis. O maligno se levantou contra a vida dele de uma tal maneira que Jó perdeu bens, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a sua riqueza, Jó perdeu até a harmonia com a sua esposa foi em algum momento abalada. Jó perdeu muita coisa. E o livro de Jó é um livro que, quando você o lê por completo, a maior parte do livro é composta dos diálogos de Jó com os seus amigos, tentando entender o porquê daquele sofrimento, porquê que Jó sofreu tudo aquilo, se ele tinha alguma culpa, se ele não tinha, se Deus estava sendo justo, se Deus estava sendo injusto, enfim. Jó fez todo um questionamento, toda uma argumentação para tentar entender. Seus amigos também apresentaram as suas razões, os seus argumentos, mas nenhum deles conseguiu chegar a uma resposta satisfatória. Até que Deus teve que intervir. E aí, quando você lê Jó do capítulo 38 até o capítulo 41, você vai ver exatamente Deus intervindo, Deus respondendo para Jó. Só que a resposta de Deus, na verdade, não é bem uma resposta, né? A resposta de Deus foi uma série de perguntas. Deus faz uma porção de perguntas que Jó não é capaz de responder positivamente. Mas
Isso que Deus fez, essas perguntas que Deus fez foram suficientes para Jó fazer um autoexame, perceber que ele não era tão bonzinho assim quanto pensava, que ele não era tão merecedor assim de coisas boas como ele gostava de ostentar, mas que ele precisava sim aceitar a maneira de... Por que é que eu estou trazendo essa reflexão para a gente aqui hoje? Porque a gente está vivendo um tempo em que a gente lida com situações que nos instigam esse tipo de questionamento. Puxa, por que Deus está permitindo tantas coisas desagradáveis? E para nós é mais difícil ainda de entender quando essas coisas desagradáveis elas acontecem com pessoas que para nós não são merecedoras disso. Pois é o caso de Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus, que se afastava do mal. Então, quando a gente olha o mundo que a gente está vivendo, nós estamos vendo coisas ruins acontecendo a pessoas aparentemente boas. Estamos vendo crianças inocentes sofrendo, nós estamos vendo pessoas que são tementes a Deus, que são piedosas, que são sinceras, que são honestas, mas que apesar disso tudo, elas estão sofrendo perdas, estão sofrendo infortúnios, crises financeiras, problemas de saúde, perdas de ente querido, tanta coisa desagradável acontecendo, isso nos leva a esse questionamento. Por que Deus permite essas coisas? Por que Deus não intervém? Por que Deus não mexe lá os pauzinhos dele e não reverte essa situação? Ou pelo menos por que Deus ele não deixa que esse tipo de coisas desagradáveis aconteçam apenas a um pequeno grupo de pessoas? Por que nós estamos vendo pessoas aparentemente boas sofrendo coisas que, na nossa avaliação, são coisas injustas, são sofrimentos injustos? O livro de Jó, ele não vai exatamente dar uma resposta para todos os casos. O livro de Jó não vai dar uma resposta universal que justifique o sofrimento de todo ser humano. Porém, o texto que nós lemos em Jó 42, a gente pode pelo menos observar, perceber alguns aprendizados que Jó teve com toda aquela situação. E quem sabe esses aprendizados que Jó teve não são exatamente os aprendizados que você precisa ter para poder enxergar a tua vida e os teus problemas de uma forma diferente. Eu sei que nesse momento eu estou me dirigindo aí a pessoas que durante os últimos dias andaram questionando a Deus, andaram até em alguns momentos murmurando contra Deus, dizendo: Deus, por quê? Por quê? Por que logo eu? Por que logo a minha família? Por que logo o meu ente querido? Por que logo pessoas próximas a mim? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não vou responder o porquê que você tanto tem feito a Deus, mas eu vou te dar 3 aprendizados que Jó teve que talvez façam você acalmar o teu coração e lidar com esse problema de uma forma diferente. A primeira coisa que eu aprendo com Jó é o que Jó fala, versículo de número 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha a declaração que Jó faz. O que Jó está dizendo aqui nesse versículo é que depois da resposta que Deus deu a ele percebeu, ele concluiu que Deus de fato podia tudo e que nenhum dos seus planos poderia ser frustrado. Por que essa descoberta foi tão importante para Jó? Porque se você examinar o diálogo de Jó com seus amigos, você vai perceber que em muitos momentos o que Jó transparecia era a ideia de que o mundo girava em torno dele. Parece que tudo que estava acontecendo tinha a ver com Jó, tinha a ver com a vida dele, com as escolhas dele, com a justiça dele, com a integridade dele. Em todo momento, Jó se coloca em evidência. E quando ele tenta questionar o porquê que Deus tinha permitido tudo aquilo,
as respostas que ele busca centralizam nele. O que tudo que está acontecendo tem a ver comigo? O que tudo que está acontecendo tem a ver com as minhas escolhas, com as minhas ações? Ou seja, durante toda a sua argumentação, Jó, ele se coloca no centro, como quem diz assim: isso aconteceu por alguma coisa que eu fiz, ou isso não deveria acontecer com alguma coisa que eu deixei de fazer. A todo instante, Jó está se colocando no centro e na cabeça dele, Deus está implicando com ele, Deus está perseguindo ele, Deus está com ranço dele por alguma coisa que aconteceu. Só que depois que Jó recebe aquelas respostas divinas do capítulo 38 ao capítulo 41, Jó muda a sua perspectiva. Agora ele percebeu que tudo que ele estava vivendo não tinha a ver com ele, não tinha a ver com as escolhas dele, com as ações dele. Tudo que estava acontecendo tinha a ver com os planos de Deus. Ele finalmente entendeu que o mundo não gira em torno de Jó. O mundo existe e a história se desenrola para poder cumprir os propósitos de Deus. Não são as minhas escolhas, nem tudo depende das minhas decisões, nem tudo depende dos caminhos que eu quero, daquilo que eu faço. As coisas não acontecem, não giram ao meu redor. A conclusão que Jó chega é: Senhor, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus propósitos, o teu plano, o teu propósito, o teu objetivo não pode ser frustrado. O que Jó está dizendo é: a minha vida, o meu prazer, a minha satisfação, os meus interesses, eles em algum momento podem ser frustrados, mas os teus interesses, a tua vontade, os teus planos não podem ser impedidos. Irmãos, que coisa maravilhosa. A gente tem essa louca mania de achar que gira ao nosso redor. Nós estamos vivendo uma época em que o mundo ele é frequentemente interpretado numa visão humanista. O que seria uma visão humanista? É um tipo de visão que coloca o homem no centro do mundo. Ou seja, parece que tudo tem que acontecer em benefício do homem. Tudo tem que acontecer em favor do homem. Tudo tem que acontecer para contribuir para os interesses humanos. E quando as coisas não acontecem de acordo com os meus interesses, com os meus desejos, eu me frustro, eu fico inquieto, eu reclamo, eu murmuro e eu pergunto: Deus, por quê? Por que isso me aconteceu? Isso não estava nos meus planos. O meu interesse é o meu sucesso, é a minha felicidade, é o meu sossego, é o meu conforto, é a minha prosperidade. Só que algumas situações Deus permite que aconteça justamente para a gente rever a nossa cosmovisão. O mundo não gira em torno das nossas necessidades. O mundo não gira em torno dos nossos interesses. O mundo e a história se desenrola para cumprir os propósitos de Deus. Nós, nessa vida, nessa terra, nós não somos os protagonistas. Na história da salvação, na história do nosso mundo, nós somos apenas coadjuvantes. A nossa vida é apenas uma vida coadjuvante. Os teus interesses, os teus sonhos pessoais, os teus projetos pessoais, coloca na sua cabeça de uma vez por todas. O que você quer, o que você deseja é secundário. Esse mundo não gira em redor do seu umbigo. Tudo que está acontecendo é para, no final, cumprir os propósitos de Deus. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo, eu sei que algumas coisas nos geram incômodo. Eu sei que muitas coisas nos geram desconfortos. Mas coloca uma coisa em teu coração de uma vez por todas. A história não vai se desenrolar
para te trazer sempre satisfação, para corresponder às tuas expectativas, para realizar os teus interesses. Não, os eventos do mundo vão continuar acontecendo para cumprir os propósitos soberanos de Deus. O que Deus quer, o que Deus planeja, o que Deus pretende, vai muito além dos interesses que você possui. Os teus planos são muito pequenos, os teus caminhos são muito pequenos. O que você deseja, o que você sonha para a sua vida é algo diminuto, é algo pequeno em relação ao grande projeto que Deus tem arquitetado para o universo. Então, quando a gente olha para tudo que está acontecendo, qual deve ser a nossa perspectiva? A nossa perspectiva deve ser que tudo aconteça para a glória de Deus. Lembra do que Jesus falou lá para Maria e Marta, né? Quando Lázaro tinha morrido, né? Elas até questionaram por que Jesus não tinha chegado antes, né? Para poder impedir que ele morresse. A resposta de Jesus foi taxativa: olha, se creres, tu verás a glória de Deus. Antes disso, Jesus já tinha dito, essa enfermidade é para a glória de Deus. O que tudo isso nos ensina é que existem coisas que Deus vai permitir sim. Existem dores que Deus vai permitir sim. Existem choros que Deus vai permitir sim, porque Ele tem um interesse maior. Esse com os nossos interesses pessoais. O que eu quero para minha vida é ter um carro, é ter uma casa. O que eu quero para minha vida é ter dinheiro no bolso. O que eu quero para minha vida é fazer viagens inesquecíveis. O que eu quero para minha vida é ter sossego. O que eu quero para minha vida é sentar no meu sofá e assistir um bom programa de televisão. Mas o que Deus tem para mim, ou o que Deus quer para mim, é algo muito maior. Então que seja feita a vontade dele. Por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E olha que coisa fenomenal que Jesus ensina na oração: que seja feita a tua vontade, não a nossa vontade, não os nossos desejos, não os nossos planos. Eu sei que teve seus planos frustrados aí. Eu sei que tem gente que teve muitos interesses frustrados. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que muitos interesses que eu tinha para esse ano foram frustrados, né? Ou pelo menos temporariamente frustrados. Cursos que você queria fazer, os quilinhos que você queria perder, os amigos que você queria visitar, quantas coisas você não planejou fazer nesses primeiros 6 meses do ano e de repente tudo aconteceu de uma maneira que frustrou os teus planos. Pois é, se os teus planos foram frustrados, não reclama, não fica chateado não. O que importa é que os planos de Deus continuam irretocáveis. Os planos de Deus continuam inabaláveis. Os projetos de Deus continuam firmes. Como disse o profeta Isaías lá no capítulo 43. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isso não significa, irmãos, que Deus esteja ignorando as minhas necessidades. Isso não significa que Deus seja um ser egoísta, que só pensa no querer dele, na vontade dele, não está nem aí para os meus desejos ou para a minha satisfação. Não é esse o ponto. O ponto é que por conta do pecado, a nossa natureza humana, ela foi de tal maneira corrompida que por mais que a gente ache que saiba, na verdade a gente não sabe o que é melhor para nós. A gente pensa que sabe, mas a gente não sabe de fato o que é bom para nós. Por isso, inclusive, quando Jonas foi pregar para aquele povo de Nínive e o povo se arrependeu, e aí o profeta até foi reclamar com Deus, o último versículo de Jonas, Deus falou assim para ele: ô Jonas, como eu não vou ter compaixão de uma cidade como essa, onde os homens não sabem nem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? É essa a realidade do pecado. O pecado faz com que a gente não consiga sequer discernir entre o certo e o errado, entre a direita e a esquerda, entre o que é bom e o que é ruim. Como nós não temos essa capacidade, sabe o que cabe a nós?
fazer tudo para a glória de Deus. Por isso que Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 10, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Não pense nos teus interesses, nos teus planos de vida. Não pense na tua viagem, no teu casamento, no teu sonho, no teu carro, na tua empresa ou no teu bem material. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa carne, o nosso coração, Jeremias disse que é um coração enganoso. Jeremias 17, né? Enganoso é o coração do homem perverso. Nosso coração é muito enganoso. Mas quando a gente busca fazer aquilo que glorifica a Deus, aí sim a nossa alma se satisfaz. Por isso que o salmista diz, Salmo 42, versículo 1, como o cervo brama pelas águas, assim a alma suspira por ti, ó Deus. É em Deus que está a nossa alegria. É na realização dos projetos de Deus que a nossa alma de fato se satisfaz. Então se alegre em Deus. Eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado lidar com perdas, com infortúnios, com insucessos. Eu sei que é muito frustrante quando nós temos os nossos planos, os nossos sonhos sendo jogados pelo ralo. Mas entenda, a vontade de Deus é sempre melhor. O caminho de Deus é sempre maior. O pensamento de Deus é sempre maior. Então busque a Ele, faça como Jó. Senhor, agora eu percebi que o Senhor tudo pode e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. A segunda coisa que Jó pode deixar para a gente como lição aí nessa passagem, olha o que ele diz no versículo 3. Ele diz assim, olha... Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Sabe do que é que Jó está falando? Jó aqui, ele lembra a primeira frase que Deus falou para ele. Sabe qual foi a primeira frase que Deus falou para Jó, lá no capítulo 38, quando finalmente Deus resolveu dar uma resposta para Jó? Ele disse assim, ó, Jó, capítulo 38, versículo 2, ele diz assim, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Essa pergunta que Deus fez, Jó, aqui no capítulo 42, ele recorda. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Ou seja, Jó está repetindo a pergunta de Deus. O que Deus quis dizer com essa pergunta? Eu vou repetir. A pergunta que Deus fez foi, quem é este? Olha que pergunta interessante. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? A pergunta de Deus é uma pergunta irônica, né? É bastante interessante. O que Deus está perguntando aqui é o seguinte, quem é esse aí que está tentando obscurecer o meu plano, falando palavras sem conhecimento? Em outras palavras, o que Deus está questionando é o seguinte, ô Jó, quem você acha que é para ficar tentando obscurecer o meu plano, o meu conselho, o meu projeto, usando essas palavras aí sem conhecimento? O que Deus estava dizendo é que Jó, pela sua ignorância, pela sua falta de sensatez, Jó estava atribuindo ao plano de Deus, à vontade de Deus, alguma coisa obscura. Eu vou tentar dizer em outras palavras para ficar mais compreensível. O que dá a entender é que Jó estava pensando que Deus estava tramando contra ele. É isso que significa essa expressão, quem é esse que obscurece os meus desígnios? Ou seja, Jó estava atribuindo a Deus algum tipo de má intenção, como se Deus estivesse, organizando, arquitetando algum projeto, alguma trama, pensando no mal de Jó. Só que com isso, Jó estava usando palavras sem inteligência nenhuma, resultado da sua pequenez, da sua insensatez. E aí Deus pergunta, quem é esse
que está tentando dizer que eu estou tramando contra ele usando essas palavras aí de tão pouca inteligência? É aí que Jó lembra essa palavra, essa pergunta que Deus fez e responde assim, ó, Jó 42, versículo 3, na segunda parte ele diz, na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Sabe o que é isso? Jó, ele admite que ele falou de coisas que ele não sabia. Ele fez críticas a Deus injustas. Ele pensou que Deus estava tramando contra ele, como se Deus estivesse, orquestrando algum mal contra Jó. Só que Deus não estava planejando, tramando nada de ruim. Deus não estava pensando nada de negativo. Deus não estava arquitetando nada de desagradável contra Jó. Deus, ele tem planos misteriosos, mas os pensamentos de Deus não são para o nosso mal. Sabe o que significa, gente? De fato, os planos de Deus, eles são profundos e misteriosos, mas os planos de Deus não são obscuros. Guarda isso. Os planos de Deus são profundos e misteriosos, mas não são obscuros. O que eu quero dizer com isso? Planos misteriosos e profundos significa que nem tudo que Deus faz a gente consegue entender, nem tudo a gente consegue compreender, né? O próprio Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 11, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis são os teus juízos. Então Paulo reconheceu que os caminhos de Deus, de fato, em muitos momentos, são incompreensíveis. Só que isso não significa dizer que os planos de Deus sejam obscuros. O que seria uma coisa obscura? Seria uma coisa que lembra algo que é feito assim na escuridão, com o objetivo de prejudicar, de causar mal. 1 João, capítulo 1, versículo 5, João diz, Deus é luz, e nele não há treva alguma, não existe escuridão nenhuma em Deus. Então não tem nada obscuro nos planos de Deus. O que significa dizer que nem tudo Deus vai te explicar, nem tudo você vai entender, nem tudo você vai compreender. Existem coisas que são inescrutáveis, insondáveis, profundas, são perfeitas em Deus que você não consegue entender. Mas acredite, ainda que você não as compreenda, é para o seu bem. Lembra do que o profeta Jeremias falou para o povo de Israel? Deus, usando Jeremias, disse, eu sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que Deus está dizendo é, os pensamentos que eu tenho para você são pensamentos bons, são planos bons, são planos de felicidade, de alegria, de paz. Deus planeja coisa boa para a tua existência. Só que, olha, deixa Deus trabalhar do jeito dele. Você não vai conseguir compreender tudo. Você não vai entender tudo. Então, sabe o que você faz? Apenas adora a Deus. Deuteronômio 29, 29, Deus disse que as coisas reveladas são para nós, mas as ocultas pertencem a Deus. Tem coisas que estão no campo da onisciência divina, da presciência divina, da presciência divina, da soberania divina, da sabedoria divina. Tem coisas que Deus se reserva ao direito de guardar em segredo. Mas entenda, os segredos de Deus são surpresas agradáveis. Tudo o que Deus faz que você não compreende são surpresas agradáveis. Deus não está tramando nada para o teu mal. Deus não está tramando nada obscuro para te prejudicar. O que Deus está fazendo são coisas que você não entende, que você não vê, que você não enxerga, mas que são surpresas que ele tem preparado para você. Por isso que Jó diz,
Eu falei do que não entendia. Aqui está uma grande lição, que os problemas da vida, eles nos ensinam. Nós não sabemos de tudo. Nós não compreendemos tudo. Nós não temos o domínio da ciência. O ser humano, ele é teimoso de achar que ele entende de tudo e que ele pode viver sem consultar a Deus. Até que Deus vai lá e propõe ou sugere algumas coisas que o ser humano tem que se virar para poder descobrir. Olha, por exemplo, vamos usar o exemplo dessa pandemia. Olha quanta coisa científica o ser humano está precisando estudar para poder aprender. Olha o quanto que a ciência nos últimos meses precisou estudar e aprender para finalmente descobrir como que esse vírus ele funciona, como que ele se desenvolve, como ele se dissemina e quanto que a ciência ainda está estudando para tentar desenvolver uma cura para isso. Isso tudo nos mostra que o ser humano ele é um ser ignorante. Nós não sabemos tudo, nós não temos o domínio do conhecimento e é justamente por isso que nós precisamos confiar em Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Não te estribes no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor. É isso que temos que fazer. Confia em Deus. Não seguir pelo teu entendimento. Não seguir pelo teu conhecimento. Porque por mais inteligente que você seja, por mais entendido que você seja, Deus sempre vai te surpreender com situações que você não faz ideia de como resolver. Então, como a minha inteligência ela não é capaz de resolver tudo, vale mais a pena confiar em Deus. Sabe por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte do que o poder e a força humana. Então vale a pena confiar em Deus. Você não vai entender tudo, você não vai assimilar tudo, você não vai compreender tudo, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe exatamente o que faz. Então confia nele, entrega a tua vida a ele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Por fim, Jó diz outra coisa fenomenal. Ele diz assim: escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Olha aqui, ó, pela segunda vez, novamente, Jó, ele está recordando uma coisa que Deus falou para ele. A primeira coisa que Deus falou e ele recordou foi o que eu li no versículo 3. Quem é aquele que, sem conhecimento, encobre o conselho. Agora, no versículo 4, ele está repetindo algo que Deus falou duas vezes. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Quem é que foi que diz isso? Quem foi que disse isso? Quando você lê Jó 38, versículo 3, Deus falou assim para Jó: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Jó capítulo 40, versículo 7. Cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Por duas vezes, Deus falou assim para Jó: Jó, me escuta que eu quero falar. Eu vou te fazer perguntas e você me responde. Aí Jó, ele recorda isso que Deus falou. Deus de fato falou, né? Eu vou te perguntar e você me responda. Aí agora, depois que Deus falou tudo o que queria, fez todas as perguntas que queria, e Jó não tinha como responder, olha o que diz o versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Presta bem atenção. A resposta que Jó dá nesse versículo é uma resposta que tem tudo a ver com o versículo 4. No versículo 4, ele lembra que Deus falou assim para ele: escuta-me e eu te falarei. Aí agora ele responde assim para Deus: Deus, de fato eu te ouvi. Essa tradução aqui na Revista Atualizada, ela talvez não ajuda muito, porque aqui o texto diz, né, eu te conhecia só de ouvir. Porém, a expressão, né, literalmente, que Jó estava dizendo
pelo ouvir dos meus ouvidos, né? Com o ouvir do meu ouvido, ao ouvir do meu ouvido, eu te ouvi. Ou seja, ele está respondendo o versículo 4. No versículo 4, Deus disse: escuta-me que eu vou te falar. Jó responde: pois é, com o ouvir dos meus ouvidos eu te ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Por que isso é tão importante? O que Jó estava dizendo é: Deus, eu te ouvi, de fato. O Senhor mandou eu te escutar, eu te ouvi. O Senhor fez perguntas e eu escutei. Só que ouvir a tua palavra, ouvir as tuas perguntas, não foi o suficiente, não foi o que de fato, né, fez com que eu mudasse a minha perspectiva de vida. O que fez eu mudar a minha perspectiva do que está acontecendo foi que agora os meus olhos te veem. Por que essa resposta que Jó dá é uma resposta tão importante? Porque você sabe, irmãos, que Jó ele foi um pouquinho abusadinho, né? Em alguns momentos, Jó ele foi um pouco atrevido. Aí, olha, lá em Jó, no capítulo 23, no versículo 3, Jó disse assim: ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele respondesse e entenderia o que me dissesse. O que Jó estava dizendo eu vou parafrasear, né, o que Jó estava dizendo. Jó falou assim: ah, se eu tivesse uma oportunidade de falar com Deus, mas ele ia me escutar, eu ia dar todos os meus argumentos, eu ia dar todas as minhas explicações, ia fazer os meus questionamentos e iria compreender tudo que ele me dissesse, mas Deus não fala nada, ele não me explica nada. Era essa a resposta de Jó. Jó estava dizendo: se eu tiver uma oportunidade de falar com Deus, Deus vai ouvir poucas e boas. Até que Deus veio. Deus veio falar com Jó. Sabe aquela pessoa que quando está por trás diz assim: eu vou fazer e acontecer, vou falar e argumentar, mas na hora não fala absolutamente nada? Pois é. Jó encheu a boca para dizer: se Deus aparecer aqui, eu vou ter uma conversa séria com ele. Aí Deus apareceu. Quando Deus apareceu, Deus lhe fez algumas perguntas. E sabe qual foi a resposta de Jó? Jó capítulo 40, versículo 2. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. O que Jó está dizendo depois do que o Senhor me disse, eu não tenho nada, absolutamente nada para responder. Sabe o que é isso, gente? Jó ficou mudo. Jó ficou mudo. Deus já apareceu para ele, falou com ele e cobrou de Jó aqueles argumentos todos que Jó pensava em dizer. Só que depois que Deus falou, Jó não tinha resposta nenhuma para dar. A gente é assim, né? Tem dias que a gente pensa que se Deus estivesse aqui sentado no meu sofá, eu diria poucas e boas para ele. Eu cobraria deles explicações do porquê que ele fez isso, daquilo, aquilo outro, porquê que ele agiu assim ou assado, até o dia que Deus resolve aparecer. E eu simplesmente fico mudo. Eu não tenho o que dizer para Deus. Aí que vem essa resposta importante de Jó. Jó fala assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Pelo ouvir dos meus ouvidos eu te ouvi, mas agora os meus olhos te veem. E porque os meus olhos te veem, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que essa resposta de Jó traz para a gente? O que Jó queria de Deus? Uma resposta. Deus deu a resposta, fazendo perguntas. Isso satisfez a Jó? Não. O que é que de fato trouxe para Jó uma nova forma de enxergar o que estava acontecendo? Não foi ouvir as perguntas ou a resposta de Deus, foi enxergar a presença de Deus. Guarda uma coisa que eu vou te dizer.
Tem situações na vida que o que você precisa não é ouvir uma resposta de Deus. O que você precisa é apenas sentir a presença dele. Guarda isso no teu coração. Existem situações na vida que você não precisa ouvir a resposta de Deus. O que você precisa é apenas sentir a presença dele. Sabe por quê? Tem horas que nós queremos uma resposta, nós queremos explicação. Só que a resposta que Deus vai nos dar não vai esclarecer nada, não vai explicar nada. Por um acaso, a resposta que Deus deu a Jó explicou para ele alguma coisa? Explicou para ele o porquê de ele ter passado por isso? Deus contou para Jó sobre o Satanás, né, que foi lá pedir a cabeça de Jó? Deus revelou para Jó o porquê de tudo aquilo? Não! Deus não explicou para Jó o porquê de tudo aquilo. Jó continuou sem entender o porquê que tinha acontecido. Só que a partir desse momento, Jó percebeu que ele não precisava de resposta nenhuma. A única coisa que ele estava sentindo falta era de ver a Deus com os seus próprios olhos. Quando ele viu a Deus, quando ele sentiu Deus, quando ele se deparou com a presença de Deus, aí ele cai e diz: eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Tem situações que você não precisa de ter uma resposta. O que você precisa é apenas sentir a presença dele. Você não precisa que Deus te explique o que está acontecendo. Você só precisa sentir que ele está contigo independente do que está acontecendo. Você não precisa compreender, você não precisa sentar num sofá de Deus e ouvir dele as explicações. Deus não precisa te dar satisfação nenhuma. Deus só precisa te mostrar que ele não te abandonou e que ele continua com você. Quando você sentir a presença de Deus no meio das dificuldades, você não vai mais sentir falta de resposta nenhuma, de explicação nenhuma. Quando Paulo, por exemplo, diz, Filipenses capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: eu sei estar abatido e eu sei ter abundância. Em todas as maneiras e de toda forma eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo está dizendo que quando ele tinha fome, quando ele passou por momentos de escassez, quando ele passou por momentos de tribulação, Deus não explicou para ele o porquê da fome, o porquê do naufrágio, o porquê da prisão, o porquê dos açoites. Deus não explicou para Paulo o porquê dos problemas. Mas Paulo pôde dizer que em todas as situações ele se sentiu fortalecido por Deus. É isso. Deus não vai te explicar o porquê da fome, Deus não vai te explicar o porquê do desemprego, Deus não vai te explicar o porquê da enfermidade, Deus não vai te explicar o porquê da tribulação. Você só precisa se sentir fortalecido para lidar com isso. Então, para de se preocupar em ouvir as explicações e comece a se concentrar em sentir a presença de Deus, a companhia de Deus. Eu não estou ouvindo Deus me explicar, mas eu estou sentindo Deus me ajudar. Eu não estou ouvindo Deus me esclarecer, mas eu estou sentindo Deus me confortar. Eu não estou ouvindo Deus me esclarecer e explicar o que está acontecendo, mas eu estou sentindo a sua boa mão me sustentando em toda essa situação. Por isso que o profeta diz, Isaías diz, ainda que passe pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador.
Deus não vai te explicar o porquê da cova, mas ele garante que você vai sentir a presença dele contigo na cova. Deus não vai te explicar o porquê da fornalha, mas você vai sentir a presença dele contigo na fornalha. Deus não vai te explicar o porquê do deserto, mas você vai sentir a presença dele te guiando pelo deserto. E é só isso que você precisa. Lembra do que Paulo disse para Jesus, né? Quando Paulo estava, ou quando ele relata a história de um homem que estava com espinho na carne, 2 Coríntios capítulo 12, esse homem com espinho na carne questionou, dizendo: "Ô Senhor, tira de mim esse espinho na carne." O Senhor não tirou o espinho, o Senhor não explicou o porquê que permitiria o espinho, ou porquê o espinho iria continuar. Mas o Senhor disse assim: "Paulo, a minha graça te basta." O que você precisa não é que o espinho seja tirado. O que você precisa não é de que eu te dê satisfação. O que você precisa não é que eu te dê explicações. A única coisa que você precisa é da minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu sei que você aí hoje está questionando a Deus, ou andou perguntando a Deus: "Deus, por que isso? Por que a minha situação está assim? Por que a minha vida está assim? Por que eu estou lidando com isso? Por que isso está acontecendo?" E a resposta que Deus está te dando hoje é: eu não vou te explicar, eu não vou te esclarecer, eu apenas vou te dar a minha graça. E a minha graça é suficiente para você. Quando você sentir a graça de Deus, você vai dizer como Jó: "Eu te ouvi, mas agora os meus olhos te veem." E o fato de eu sentir que o Senhor está aqui comigo, isso faz com que eu me arrependa, que eu me abomine no pó e na cinza. Jó passou o livro inteiro se auto-justificando, dizendo o quanto que ele era bom, o quanto que ele não merecia passar por aquilo, o quanto Deus estava sendo intransigente, o quanto Deus estava sendo severo ou injusto com ele. Quando ele percebeu que Deus não era injusto, Deus não estava sendo exigente, Deus não estava sendo sério demais, não, Deus estava com ele apesar de tudo aquilo, ele olha para si e ele se abomina, ele se arrepende, ele se pesar, ele diz: "É verdade, eu fui injusto, eu reclamei com Deus de uma forma injusta, eu me dirigi a Deus de uma forma que não convinha, eu falei com Deus de uma maneira que ele não merecia ouvir. Pelo contrário, Deus sempre foi gracioso, Deus sempre foi misericordioso, Deus sempre foi bondoso, e eu aqui reclamando, por quê, por quê, por quê, por quê?" É aí que Jó se arrepende, se abomina no pó e na cinza. Sabe o que é interessante, gente? As circunstâncias da vida, elas revelam as nossas fragilidades, as nossas imperfeições. O livro de Jó, havia um homem em Uz, temente, reto, íntegro, que se desviava do mal. O texto não diz que Jó era vaidoso, que Jó era arrogante, que Jó era prepotente, que Jó era presunçoso. Nada disso a Bíblia fala. O que a Bíblia apresenta de Jó é um homem justo, reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas foram as circunstâncias que revelaram que, apesar de Jó ser um homem bom, lá dentro do coração dele havia sim um pouquinho de vaidade, um pouquinho de prepotência, um pouquinho de orgulho, que ele não era capaz de admitir ou que ele não era capaz de perceber, mas as situações revelaram. Já percebeu que é exatamente assim? O ser humano consegue maquiar muito bem a sua justiça, a sua integridade nos tempos bons. Quando tudo vai bem, a gente consegue disfarçar a nossa integridade, a nossa retidão, quando tudo vai bem. Agora, quando o negócio aperta, é aí que a gente descobre que a gente não é tão bom quanto a gente pensava. Quando tudo está bem, a gente se mostra pessoas muito altruístas. Mas quando o negócio aperta, a gente percebe que tem um pinguinho de egoísmo lá dentro que a gente não conseguia achar. Quando tudo vai bem, a gente acha que nós não somos materialistas, que nós somos desapegados de bens materiais.
até o dia que o negócio aperta. E quando o negócio aperta, a gente descobre que tinha um pinguinho de avareza lá dentro do nosso coração. Quando tudo vai bem, a gente consegue se mostrar pessoas muito humildes, muito modestas. Mas de repente, quando o negócio aperta, a gente descobre que tem sim um tiquinho de orgulho, de arrogância escondido lá dentro do coração. Então, tudo que Jó passou trouxe à tona aquilo que os tempos bons mantiveram em oculto. Quando Jó olha para si e as limitações dele, o quanto que em alguns momentos ele foi arrogante na sua forma de se dirigir a Deus, aí ele se arrepende, se abomina e confessa que Deus, ele sim, é perfeito, justo e maravilhoso. Tudo que está acontecendo, gente, está ensinando muita coisa para nós. Os tempos bons maquiam muita coisa. Quando o negócio aperta, é que a gente descobre quem é fiel, quem é comprometido, quem é sincero, quem é desapegado, quem é abnegado. Quando tudo que está acontecendo está revelando o comprometimento de muita gente. Até o nosso cristianismo está sendo colocado à prova. Porque enquanto a igreja está aberta, é muito fácil a gente fingir que é crente e ir lá para o culto todo dia. Mas agora que não tem igreja, não tem lugar para a gente disfarçar a nossa religiosidade, nós só temos um lugar para ser crente, é dentro de casa. E como que estamos? Será que estamos conseguindo de fato ser crente como nós éramos na época que a igreja estava com as portas abertas? A gente ora com a mesma frequência? A gente lê a Bíblia com a mesma frequência? A gente cultua com a mesma frequência? Ou a época da igreja com as portas abertas maquiava a nossa falsa religiosidade? Olha quanta coisa Deus está trazendo à tona. Por isso, vale a pena sim lidar com tudo que está acontecendo. Vale a pena sim lidar com os infortúnios, com os problemas, com as pandemias da vida. Vale a pena sim. Não, Deus não é injusto. Deus não deixou de nos amar. Ele não virou as costas para o mundo. Mas os projetos dele precisam ser cumpridos. E se isso inclui nos sujeitar a enfrentar o que vamos enfrentar. Lembra do que Isaías disse? Quando ele viu a Deus, ele falou assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. É exatamente isso que a gente sente. Quando a gente se depara com a presença de Deus, isso nos constrange, isso nos leva a reduzir a assumir a nossa pecaminosidade. Foi isso que aconteceu com Jó. Agora eu te vejo, porque eu te vejo, eu me abomino. É assim que nos acontece. Então, aproveita essa situação para enxergar que Deus está agindo, que Deus está cumprindo seus propósitos. Seus propósitos são maiores. Os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Eu sei que o que você planejava para esse ano era a tua faculdade, era a tua viagem, era o teu crescimento profissional. Eu sei que você planejava muita coisa. Mas acredite, o que Deus reservou para este ano era muito maior do que você tinha para a sua vida. E Ele vai cumprir, Ele vai fazer, Ele vai realizar, porque como Ele mesmo disse, agindo eu, quem impedirá? Guarda essa palavra em teu coração. Guarde essa palavra no fundo da sua alma. E poupe sofrimento. Não perca mais seu tempo questionando e reclamando com Deus, não. Apenas faça como Jó. Entenda que o projeto de Deus precisa ser cumprido, que eu preciso me arrepender e preciso me adequar ao que Deus faz, porque Deus, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Tá bom, meu querido? Que Deus vos abençoe, que Deus os guarde, que Deus guarde a família de vocês, que Deus guarde a saúde de vocês, que muito em breve a gente esteja junto celebrando a esse Deus dono de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus os abençoe. Um abraço, um beijo para vocês e que em breve
a gente esteja junto para poder partilhar a fé, partilhar a palavra, partilhar o pão da ceia e assim celebrar o Senhor Jesus, tá bom? Que Deus os abençoe, tenham uma ótima noite, fiquem com Deus e até mais.